Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre uma transição silenciosa, mas profunda. O dia em que eu deixei de ser parte da multidão e finalmente me tornei discípula. E não é sobre religião, não é sobre performance espiritual. É sobre o momento em que seguir Jesus deixou de ser conveniente e passou a ser transformador. Porque durante muito tempo eu até caminhei com Cristo, mas nunca atrás dele. Eu sempre andei ao lado, com os meus planos intactos, as minhas escolhas no controle, a minha vida organizada e Deus como um mero complemento. Eu até cria em Cristo, mas não me submetia a ele. Eu o buscava quando precisava, o exaltava quando era conveniente e até o ouvia, desde que a sua voz não confrontasse aquilo que eu ainda não queria largar. Só que hoje eu entendo algo com clareza. Eu não era discípula, eu era parte da multidão, porque a multidão faz isso. Ela ama ouvir Jesus. Ela se emociona com os milagres, ela corre atrás do pão multiplicado, mas ela recua quando a cruz aparece. Só que Jesus nunca se confundiu quanto a isso. Ele diz lá em Lucas 9, no versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus nunca chamou fãs. Ele nunca prometeu conforto, nunca negociou obediência, porque ele não buscava pessoas empolgadas com as suas palavras. Ele buscava pessoas dispostas a viver a sua missão. E obedecer custa, e custa caro. Porque ser discípulo exige renúncia, não para sermos salvos, porque a salvação já foi paga na cruz, mas para sermos transformados. E Paulo nos lembra disso quando ele escreve aos Efésios lá no capítulo 2. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E então eu entendi que o caminho já existia, as obras já estavam prontas. O que ainda precisava ser formado era eu. E por muito tempo eu fui como o jovem rico. Eu até queria Jesus, mas não queria abrir mão da minha vida do jeito que ela estava. Eu queria segui-lo desde que ele não tocasse nas minhas escolhas, nos meus afetos, nos meus planos, no meu controle. Eu queria que Cristo fosse parte da minha história, não o autor dela. E por muito tempo, eu também fui como a multidão. Eu ia até Jesus em busca de respostas, de milagres, de alívio, de cura. Mas eu voltava para casa levando tudo comigo, inclusive aquilo que ele já tinha me pedido para deixar. Até que um dia algo mudou. E não foi porque Deus me deu algo, mas porque ele me pediu para entregar algo antigo. Ele não me chamou para acrescentar fé à minha rotina. Ele me chamou para reorganizar o centro da minha vida. E foi aí que algo me atravessou por dentro. Jesus não pediu nada que ele mesmo não tivesse vivido, porque ele também era rico e se fez pobre por amor a nós. Paulo escreve lá em 2 Coríntios 8:9, dizendo: sendo rico, se fez pobre por amor de vós. E eu entendi que Jesus deixou tudo, a glória, a posição, o conforto, por amor a nós. E ali, diante dessa verdade, eu não consegui mais negociar, porque eu finalmente entendi. Existem dois tipos de seguidores de Jesus: a multidão e os discípulos. A multidão se encanta, o discípulo se submete. A multidão busca milagres, o discípulo aceita o processo. A multidão quer Jesus como meio, o discípulo vive Jesus como fim. E Jesus é muito direto quando ele diz lá em Lucas 14:33, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu finalmente entendi essa verdade. E só quando eu larguei tudo, não apenas as coisas materiais, mas o controle, as expectativas, os caminhos que eu mesma tracei, tudo começou a mudar. Não porque a minha vida tenha ficado mais fácil, mas porque ela ficou alinhada. Eu parei de pedir para Deus me acompanhar e comecei a finalmente segui-lo. E a obediência que antes me assustava se transformou em liberdade. E hoje eu sei. O reino não começa quando Deus entra na nossa vida. Ele começa quando nós saímos do centro dela. E quando isso acontece, não é que a vida perca o sentido, mas ela finalmente encontra um. Hoje, eu sei que eu não sou mais parte da multidão. Eu finalmente me tornei discípula. Só que o discipulado não é sobre perfeição, é sobre rendição diária, é escolher obedecer,
mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando ninguém vê. Porque só os discípulos seguem Cristo até a cruz, mas também são os únicos que ressuscitam com ele. E é por isso que o apóstolo Paulo consegue declarar lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E talvez você esteja ouvindo esse episódio e percebendo que, assim como eu, você também caminhava com Jesus, mas ainda no centro da sua própria história. E hoje, o convite não é para você fazer mais, é para você se render. Então, se esse episódio falou com você, compartilha ele com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E se você quiser conhecer mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E obrigada por escolher caminhar comigo nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!